Graça e paz, povo amado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, para todos que amam e que gostam de ouvir a palavra de Deus. E a palavra do Senhor hoje está no livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 13 ao verso 16. E a palavra do nosso Deus diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A palavra de Deus está nos dizendo que é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Tudo que eu faço, tudo que eu quero e eu realizo é porque Deus está querendo. Deus quer que eu faça desse jeito. Então é do jeito que Deus quer. Porque tem pessoas que acham que estão realizando, que estão fazendo, porque ele mesmo, não, sou eu faço, eu digo, eu faço desse jeito. Não é assim. A palavra de Deus está deixando muito claro. Tanto o querer como o realizar depende totalmente da boa vontade de Deus. Isto é a vontade de Deus, não é a nossa vontade, não é o nosso querer. Porque Deus é quem manda em nosso querer e na nossa vontade. E quando a gente quer e quando a gente realiza, é Deus que está querendo que eu queira e que eu realize. Isso todas as coisas boas, porque Deus quer coisas boas na minha vida. Deus quer coisas boas em nossas vidas. Deus não nos deixa, não está nos deixando aqui para efetuar coisas ruins. Para que nós não pegamos esse texto e dizendo, então eu estou fazendo algo de ruim. É Deus que quer. Não, não é Deus que quer. É sua carne que está querendo fazer o que é ruim. Desejos carnais, o desejo do mundo faz o que é ruim. Agora, as coisas de Deus, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus são coisas boas. Então, Deus está acima de todas as coisas boas para a nossa vida, porque a nossa vida já está nas mãos do Senhor. Mas tem muitas e muitas vezes que a gente sai do caminho do Senhor e vai para outro caminho, que é o caminho errado, o caminho da perdição, o caminho das coisas que não agradam ao Senhor. E aí nós não podemos colocar a culpa em Deus, porque nós estamos fazendo as coisas erradas. É Deus que quer. Não, Deus permitiu porque você saiu da presença, você saiu do caminho correto e foi para o caminho errado, fazer as coisas que não é agradável a Deus. Então, ali está o desejo carnal, o desejo mundano, que está trabalhando e sendo mais forte do que o desejo espiritual, como está escrito na palavra, que devemos andar em espírito. E o próprio espírito, ele vai mortificar a carne. Então, para isso, precisamos andar em espírito. Em espírito, para que os nossos desejos da carne não venham nos influenciar. E aqui está dizendo, porque Deus é quem efetua em você tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus para nós é boa. A vontade de Deus para nós é maravilhosa. A vontade de Deus para nós é que nós vivamos felizes, que nós vivamos em paz. É isso que Deus quer para todos nós. Então precisamos entender e compreender a vontade de Deus, porque Deus é quem efetua, Ele é quem faz o nosso querer e o nosso realizar. Tudo que a gente quer e quer fazer e é realizado é através do nosso Deus, do nosso Pai. Aí ele continua dizendo no versículo 14, façam tudo sem murmuração e nem discussão. Tudo que a gente faz para Deus, para a nossa família, para os nossos vizinhos, seja o que for que a gente faça, que a gente deve fazer sem murmuração e sem discussão. Não é para que a gente viva murmurando e nem discutindo, mas sim fazendo com amor, com carinho, com agrado, porque é da vontade de Deus. Porque é Deus que quer. Deus coloca em nosso coração o querer e Ele também coloca em nosso coração o realizar, seja o que for em nossa vida. Qualquer coisa em nossa vida é Deus que faz o nosso querer e o nosso realizar. Ele coloca em nossa mente e o nosso coração. E nós mas faça com amor, sem murmuração e sem nenhum tipo de discussão. Porque é o querer de Deus, é a vontade de Deus, é Deus que realiza todas as coisas em nossas vidas. E continua dizendo, no versículo 15, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus,
inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Quando você faz todas as coisas, que essas coisas é a vontade de Deus, o realizar de Deus, o querer de Deus que Ele coloca no seu coração, e você faz sem murmuração, e você faz sem nenhum tipo de discussão, aí vocês são filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Então, se nós estamos no meio de uma geração pervertida, que tudo que faz é se reclamando, é murmurando, não agradece a Deus por tantas e tantas coisas boas que Deus nos dá, mas estamos sempre reclamando. Mas do nosso lado tem alguém que não reclama, mesmo passando dificuldade, mesmo passando privação, mesmo passando por tribulações, mas não está se reclamando. Está calada, está no seu canto, quietinha, agradecendo a Deus. Aí, no meio de uma geração pervertida, nós estamos como filhos de Deus, inculpáveis. Para Deus nós somos inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Por quê? Porque estamos fazendo o que Deus quer, sem murmurar, sem discussão, agradecendo, com humildade, na frente dos olhares de uma geração perversa. E através das nossas atitudes, que possamos ter essas atitudes, para que outras pessoas que vivam nessa situação, se reclamando, murmurando, nada tá bom, nada presta, já amanhece o dia, falando e reclamando, que elas venham nos enxergar como uma luz e também possa viver para Deus, sem murmuração e sem reclamação e sem discussão. Porque precisamos estar no meio de uma geração pervertida e corrupta, vivendo para Deus, na presença de Deus e fazendo tudo que é do agrado do Senhor. E para isso precisamos pedir a Ele todos os dias: Senhor, nos capacita, nos dá esta graça tão maravilhosa e tenha misericórdia de nós, porque só o Senhor pode nos guiar e nos capacitar para que sejamos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Se eu pratico todas as coisas que Deus se agrada, se eu vivo tanto na aflição quanto na tribulação, sem murmuração, sem discussão, sem fazer as coisas que muitos e muitos estão fazendo, ali no meio dessa geração perversa e corrupta, eu sou como uma luz que brilha. Nós somos como uma luz que brilha para os olhos daqueles que ainda não enxergaram, para os olhos daqueles que ainda não entenderam e não compreenderam o que é que o nosso Deus quer para nós todos, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo, no meio de uma geração perversa e corrupta. Precisamos ser luz, precisamos ser paz, porque é assim que o nosso Deus quer. E aqueles que estão no mundo, murmurando, fazendo todos os tipos de coisas carnais, coisas do mundo, eles vão olhar para todos nós, se andamos desta forma, e vão dizer: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que Ele é maravilhoso na vida de fulano, na vida de cicrano. E assim, essas pessoas também vão se converter verdadeiramente ao nosso Pai, ao nosso Deus. Por quê? Porque estamos sendo luz no meio de uma geração perversa e corrupta. Para quê? Preservando, o verso 16, preservando a palavra da vida, preservando o Evangelho, preservando o que o Evangelho nos manda fazer, ser luz, ser um luzeiro no meio de uma geração perversa e corrupta. É assim que o nosso Deus quer para mim e para vocês todos. Todos que estamos conhecendo a palavra, precisamos pedir ao nosso Deus esse entendimento, essa capacidade, esta misericórdia, para que possamos ser luz verdadeiramente no meio de uma geração perversa e corrupta. É isso que o nosso Deus quer para todos nós. Que todos nós que gosta de ouvir a palavra do Senhor, que queremos aprender do Senhor, precisamos pedir a Deus que sejamos luz no meio de todo o povo de Deus. E vamos orar, pedir ao nosso Deus capacidade para que possamos ser luz
verdadeiramente no meio das trevas, no meio de uma geração corrupta e perversa, para que todos possam nos ver e também querer se converter a esse Deus grandioso e maravilhoso, que nos guia, que nos salvou, que nos deu vida, e vida eterna e vida com abundância, e deixou a palavra, deixou o evangelho, deixou as boas novas, para que a gente pudesse conhecer e se converter verdadeiramente ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso verdadeiro pastor das nossas almas, Jesus Cristo, que nos salvou. Pai querido, Pai amado, dono dos céus, da terra e do mar, precisamos de Ti, Senhor, para que sejamos luz no meio desta geração, para que sejamos luz, Pai, no meio do Teu povo que ainda não entenderam e não compreenderam as boas novas, o Teu evangelho, que cura, que salva e que liberta. Só o Senhor, nosso Pai, nosso Deus, para abrir nossas mentes e nossos corações, para que possamos, Pai, viver verdadeiramente em Tua presença. Te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.